que trata de improbidade administrativa está completando 25 anos e ainda tem um longo caminho pela frente. Hoje já se sabe que muitas condutas antes toleradas lesam o Estado e, consequentemente, a população. De que forma isto é combatido? O que pode acontecer com quem não respeita os princípios da administração pública? É o que você vai saber a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre improbidade administrativa. A Constituição Federal estabelece que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Para falar sobre o que acontece em casos de improbidade administrativa, eu converso aqui no estúdio com o Nefton Guedes, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é também autor de um artigo sobre o tema, e também com Lúcio Alves Ângelo Júnior, advogado da União. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Desembargador, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza um ato de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é caracterizado por qualquer conduta da qual possa resultar enriquecimento ilícito do agente público, eventual dano ao patrimônio e ao erário público e, eventualmente, também quando se atua em detrimento dos princípios da administração pública. Portanto, é um conceito bastante amplo de ordem a proteger a administração contra qualquer espécie de ato que, eventualmente, ainda que não diminua o patrimônio público, importe em enriquecimento do agente público. E também, de forma reversa, eventualmente, mesmo que não haja dano ao patrimônio público, se o agente público, ele eventualmente receba vantagem por essa atuação, independentemente de lesar o patrimônio público, ele está incorrendo em ato de improbidade. E esse ato de improbidade, doutor Lúcio, é considerado um crime? Olha, Flávia, não necessariamente. Existe essa dicotomia entre a apuração na esfera civil e na esfera penal e que não necessariamente eles se confundem. A prática dos crimes previstos no Código Penal, tipificados como corrupção, podem vir a caracterizar os atos de improbidade, contanto que eles cumpram aqueles requisitos que o desembargador Nefton citou. E que não necessariamente deve haver um prejuízo, mas havendo um enriquecimento ilícito ou uma lesão ou uma violação grave aos princípios da administração pública, sim, pode caracterizar, mas não necessariamente. Portanto, existe essa possibilidade e há diversos precedentes na jurisprudência, nas quais se verifica que há condenação por ato de improbidade e uma absolvição pelos crimes que são imputados, na maioria das vezes também crimes de corrupção, e ao mesmo tempo pode-se haver essa condenação na esfera penal e a absolvição na esfera político-administrativa. E geralmente, então, ele é tratado na esfera administrativa, esfera civil e também penal? Sem dúvida alguma, e elas são absolutamente independentes conforme previsão expressa da própria lei. E a administração pública tem princípios que devem ser respeitados e seguidos por todos que estão direta ou indiretamente ligados a ela. Quem vai contra esta norma pode ser enquadrado na lei de improbidade e ser punido. Quem toma posse em um cargo público tem que apresentar a declaração de bens mostrando todo o patrimônio acumulado previamente. A norma está prevista na Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, que completa 25 anos em 2017. O objetivo é evitar o enriquecimento ilícito. Nada impede que os agentes públicos tenham aumento de patrimônio, mas é preciso declarar e provar que isto aconteceu de maneira legal. A lei dispõe ainda sobre as condutas dos agentes públicos que enriqueceram, causaram danos ao patrimônio público ou violaram os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade para com o Estado. A lei também determina qual é a punição aplicável nestes casos. Desembargador, quais são os casos mais frequentes de improbidade administrativa? É muito comum que se some ao ato que lesa o patrimônio o ato que implica no enriquecimento do servidor. E quando esses dois aspectos se juntam, nós temos o que a população comumente chama de corrupção. É o agente, ao mesmo tempo, obtendo algo em seu favor, não é? Em detrimento do patrimônio público. Isso, de regra, é muito próprio do ser humano. Quando faz algo errado, faz normalmente para obter alguma espécie de benefício.
Que tipo de então, caso a gente muito pode comum, dar um exemplo né? aí? Desde o policial que aceita uma propina para fechar os olhos a uma prática ilícita, o servidor público que colui com uma empresa frauda uma licitação em benefício da empresa em detrimento do patrimônio público, o servidor que na posse de dinheiro público ele acaba recolhendo aqueles valores em seu favor, que é famosa corrupção, a pessoa obtendo vantagem em detrimento do patrimônio. Enfim, o mais comum, como eu disse, é que o servidor pratique o ato de improbidade para se beneficiar e beneficiar alguém, em detrimento da administração pública. E com isso ele acaba gerando muito prejuízo para a população, não é, doutor Lúcio? Sem dúvida alguma, Flávia. Quanto às três modalidades, qualquer uma que sejam elas, os prejuízos eles podem ser de ordem moral, não necessariamente de ordem patrimonial, e nem sempre eles se correspondem. Às vezes, uma atitude que gera esse prejuízo sob essa modalidade de simplesmente causar lesão ao erário, ela não gera o enriquecimento do servidor, em que pese geralmente essas duas condutas estarem associadas. E da mesma forma, por diversas vezes, não há como detectar um empobrecimento, uma perda patrimonial da administração, contudo, ele se beneficia de maneira indevida, porque nem sempre os valores que estão em jogo na lei de probidade administrativa são dimensionáveis pecuniariamente. Doutor Lúcio, há um risco exagerado de responsabilização do agente público? Ele pode alegar, por exemplo, desconhecimento ou falta de preparo? Dificilmente, porque hoje em dia, até para o próprio ingresso, é necessário que haja uma noção dos princípios gerais de direito. O direito administrativo, o direito constitucional tem sido cobrado com consistência na maioria absoluta dos concursos públicos, então fica bastante difícil vislumbrar alguma hipótese em que o servidor público, por desconhecimento da legalidade, por desconhecimento dos valores que ele tem que proteger nessa qualidade, possam ser utilizados em sua defesa, em que pese não ser todo ato ilegal, toda simples falha administrativa é suficiente para caracterizar o elemento da má-fé e da desonestidade, ele tem que estar íncito a essa conduta. O próprio STJ decide nesse sentido, como uma forma também de não se inaugurar uma caça às bruxas no âmbito do serviço público do judiciário. Agora, quando a gente fala em improbidade administrativa, todo mundo pensa logo em corrupção. Os dois conceitos se confundem muito, doutor Nefton? Na prática e na consciência da sociedade, sim, mas são conceitos juridicamente, como apontou o doutor Lúcio, absolutamente diversos, né? É possível dizer que todo ato de corrupção implica num ato de improbidade, mas nem todo ato de improbidade implica o ato de corrupção. O ato de corrupção pressupõe um agente que vai pedir, vai aceitar, vai requerer em seu benefício alguma vantagem para fazer ou deixar de fazer um ato que é de sua competência. E todo servidor público tem necessariamente que estar habilitado para os atos que deve desenvolver. Então, é uma espécie de improbidade essa. A lei da improbidade ela é muito mais vasta, ela envolve situações em que o agente não necessariamente receberá vantagem. Existem situações em que ele só provocou com a sua conduta, por exemplo, um dano ao patrimônio público. Ele não desempenhou bem as suas funções, em razão disso, por exemplo, realizou mal uma licitação e, em razão disso, ele provoca um ato de improbidade. Isso não é corrupção e, no entanto, é punido como ato de improbidade. E tem prazo para o Estado punir essas pessoas, doutor Lúcio? Sim, a lei de improbidade administrativa ela prevê expressamente no artigo 23 os prazos previstos para cada modalidade, de acordo com a natureza do agente que cometeu o ato de improbidade. No caso dos agentes de cargo efetivo, você tem um prazo que remete ao da lei do processo administrativo disciplinar, no âmbito federal é 8.112, para aqueles ocupantes de cargos comissionados, em regra aqueles de livre nomeação e exoneração, o prazo de 5 anos após o término dessa função. A jurisprudência hoje, inclusive, em caso de mandatos eletivos, tem dito que esse prazo prescricional ele começa a correr do final do segundo mandato, nos casos de reeleição, e teve uma nova inserção agora no final de 2015, do inciso 3º, que também prevê para aqueles obrigados a prestar contas, que é uma das modalidades de violação dos princípios da administração, e que são 5 anos da data em que a prestação de contas deveria ter sido realizada. Então, de acordo com a natureza de cada um, você tem um prazo específico. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Qual órgão pode apurar atos de improbidade administrativa? Desembargador. Muito bem, a lei ela expressamente diz que podem propor ação de improbidade o Ministério Público e a administração, o órgão da administração que esteja interessado, mais comumente é aquele que foi lesado
pelo ato de improbidade. Mas, de regra geral, a administração pública pode receber essas demandas, essas representações, e mesmo quando ela não seja diretamente interessada, ela tem a obrigação de caminhar a quem direito, ou seja, ou o órgão lesado ou ao Ministério Público para que tome as providências. Existe uma espécie de fiscalização preventiva, doutor Lúcio, ou o órgão só age quando ele é provocado? No que tange à improbidade, a prevenção, eu acredito que ela seja muito mais importante do que a repressão. Hoje em dia, a gente passa por um desenvolvimento em todos os mecanismos de recuperação de ativos, mas a gente tem de confessar que é bem mais difícil conseguir recuperá-los depois que eles são perdidos. Muitas vezes eles são gastos de maneira perdulária e a administração simplesmente não consegue retê-los, apesar da medida de indisponibilidade de bens ser combinada na lei. Então, essa fiscalização precedente ela é importante. Hoje em dia, as corregedorias dos órgãos, quando provocadas por meio da representação também prevista pela própria lei, elas têm um papel importantíssimo no que notificam já o Ministério Público e a Procuradoria Pública, no caso do Governo Federal, a Advocacia Geral da União, para que concomitantemente esses órgãos possam promover apurações, mas também ainda que não haja um posicionamento conclusivo se o ato foi ou não praticado. Então, no decorrer, no desenvolvimento e na celebração dos ajustes, nessa cadeia de procedimentos, se houver sempre uma fiscalização prévia, é bastante interessante. Isso acontece de maneira geral, os mecanismos legais são bastante rígidos. O mais importante é que eles sejam aplicados com efetividade. Desembargador, e o judiciário só pode demandar sobre o que foi alvo ali daquela ação, é o chamado princípio da congruência? Esse é um princípio geral que é afirmado pela Constituição, que é o devido processo legal. A parte, o servidor, sob pena de se tornar vítima de uma acusação injusta, ele tem que saber precisamente do que é que ele está sendo acusado para que ele possa se defender. Então, o judiciário ele está preso àquilo que lhe foi levado e delimitado pelo autor da ação de improbidade, por assim dizer, não podendo condenar a pessoa por algo que ela não foi acusada. Esse é, digamos, o ponto central daquilo que se tem designado como princípio da congruência. E nós temos mais uma dúvida, vamos ver. A investigação sobre improbidade administrativa é sigilosa ou pública? Doutor Lúcio. A regra no ordenamento jurídico brasileiro é a publicidade de todos os atos. Então, quando essa investigação ela não comprometer direitos fundamentais, em regra o direito à intimidade e à privacidade que estão contidos no artigo 5º, as investigações são públicas e qualquer brasileiro, inclusive a Lei de Acesso à Informação, ela garante isso, ele pode solicitar informações no bojo dessa apuração e os órgãos públicos são obrigados a prestá-lo. E como é que se dá isso na prática, desembargador? A pessoa que está sendo investigada, ela é avisada logo que começa a investigação, quando abre o processo, como é que funciona? Quem está sendo acusado, a princípio, deve ter o direito desde o início, até para poder desenvolver bem a sua defesa, de ter conhecimento daquilo que lhe é irrogado. E nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje a gente conversa sobre improbidade administrativa. Aqui no estúdio eu recebo Lúcio Alves Ângelo Júnior, advogado da União, e Nefton Guedes, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Somente funcionários públicos respondem por improbidade administrativa? Desembargador? Não, a lei é clara em dizer que qualquer pessoa que de alguma maneira possa influenciar no ato de improbidade, a princípio, certamente é o agente público, não é? Mas qualquer pessoa que possa influenciar e dar causa ao ato de improbidade pode responder pelo ato de improbidade. Aquele que provocou, por exemplo, o agente público com alguma espécie de benefício pessoal para o seu enriquecimento ilícito poderá responder conjuntamente com ele. Como enquadrar na lei de improbidade um agente que não é público, doutor Lúcio? Existe uma previsão específica da lei, o próprio artigo 3º da lei, ele prescreve que, em caso de pessoa que concorra ou induza o cometimento de um ato de improbidade, ele pode vir a ser responsabilizado conjuntamente, da mesma forma que todo aquele que se beneficie do produto do ilícito. Então, o exercício da função pública, de uma função pública, sempre relacionado a um ato administrativo de interesse público, ele é o cerne de toda a questão. Existindo esse ato, qualquer um que concorra com ele, mesmo que não seja agente público, ele pode vir a figurar no polo passivo de uma demanda e sofrer todas as sanções compatíveis com a sua natureza, inclusive se for pessoa jurídica. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. A
pessoa que é punida por improbidade administrativa pode perder o cargo? Desembargador. Sem sombra de dúvida, é uma previsão específica da lei a perda da função pública e mais do que isso. A lei diz claramente que haverá também como consequência a suspensão dos direitos políticos e como basicamente o exercício da vida civil, especialmente vinculado à administração pública, pressupõe o exercício dos direitos políticos, isso não só inviabilizará no futuro a possibilidade da pessoa concorrer a uma eleição, mas também viabilizará, por exemplo, ela muitas vezes concorrer a um concurso público, fazer um vestibular, às vezes se exige, tirar passaporte, as consequências são as mais variadas, sem contar a devolução do que eventualmente tenha angariado em razão do ato de improbidade, a recomposição do patrimônio público, tudo isso são consequências da lei dirigida àquele que pratica o ato de improbidade. E nós temos uma dúvida justamente sobre esse ressarcimento ao erário. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Quem é condenado por improbidade administrativa tem que se responsabilizar financeiramente pelos prejuízos causados ao Estado? Desembargador. Exatamente. A lei também prevê que aquele que de alguma maneira recebeu em benefício do seu ato ilícito, ato de improbidade, valores, recursos, qualquer espécie de vantagem, ele deve retribuir, devolver isso ao erário. E da mesma maneira, ele fica responsabilizado por recompor o patrimônio público, ainda que ele eventualmente não tenha se enriquecido ilicitamente, ele pode ser responsabilizado por recompor o patrimônio público e tenha sofrido dano. Então a lei, nesse aspecto, ela, por assim dizer, cobre completamente as possibilidades de violação ao interesse ao patrimônio público. Doutor Lúcio, como é que é calculado aí esse prejuízo ao erário? Como é que é feito? Tem multa, tem juros também? Como é que é? Existe a multa prevista na própria lei, que ela incide, em regra, sobre o valor do prejuízo causado ou o valor dos bens adquiridos ilicitamente pelo agente. No caso do artigo 11, também é uma multiplicação do valor do subsídio que o agente público recebe. E essa apuração ela é bastante casuística. Geralmente, ela é feita no bojo do processo judicial de acordo com as provas que são produzidas. Hoje, eu posso exemplificar no âmbito ainda da administração, em momentos que precedem o ajuizamento da demanda, as tomadas de contas especiais feitas pela antiga Controladoria Geral da União, atual Ministério da Transparência e Controle, que já vem quantificando, para fins dessa tomada de contas especiais, qual o prejuízo causado e qual o nível da responsabilidade patrimonial do agente ou da entidade para esse ato que causou prejuízo. Para você, as leis que punem a improbidade administrativa são suficientes ou é preciso mais? Vamos conferir as opiniões. Eu não acredito que elas diminuem a corrupção. Pelo contrário, eu acho que deve ter mais leis falando sobre o assunto, até com maior rigor. Em termos de legislação já é suficiente, né? O que a gente precisa é que a legislação seja cumprida e que seja exigida por parte da sociedade o cumprimento da mesma. Se fosse suficiente, não aconteceria tantos atos assim, tantos crimes, tanta impunidade aqui na administração pública e enfim. Eu acho que deveria ter uma lei mais rígida. Preciso algo mais, é preciso que as leis realmente sejam cumpridas. Porque assim, existe a lei de improbidade, mas muitas pessoas acabam não sendo punidas por ela. É preciso melhorar a educação da população como um todo e melhorando a educação da população a gente vai melhorar os nossos representantes, consequentemente. Bom, a gente viu aí que a maioria dos entrevistados acha que as leis são suficientes, mas falta fiscalização. Então eu gostaria de saber agora a opinião de vocês, desembargador. Há uma compreensão disseminada na sociedade de que o fato de existir a lei evita a conduta. Evidentemente que o simples fato de existir uma lei evitasse que as pessoas praticassem as condutas, por exemplo, o fato de estar no Código Penal que é proibido matar, não existiria homicídio. É pelo contrário, as leis existem para proibir condutas precisamente porque as pessoas praticam essas condutas. Então, considerado o que existe hoje na nossa legislação, eu sou da opinião que já existe lei suficiente
não é? A própria lei de improbidade, ela é uma lei de tipicidade aberta, ela não tem os tipos especificados de maneira fechada. Há uma possibilidade, tanto é que ela diz, notadamente, por exemplo, e cita algumas condutas, quaisquer outras condutas que possam implicar, mesmo não estando diretamente e expressamente referidas na lei, em enriquecimento ilícito do agente, em dano ao patrimônio e violação àqueles princípios que a administração deve curar, deve obedecer, são passíveis de punição. Então, na minha opinião, lei já existe até por demais. Agora, o grande problema é sempre o ser humano, que entra em causa praticando e a possibilidade de fiscalizar essas condutas. E o senhor, doutor Lúcio? Eu concordo com o desembargador e com todos aqueles que dizem que a legislação já é suficiente, uma legislação bastante avançada. E, nesse sentido, eu acredito que o mais importante é que o povo, o cidadão, tenha consciência de que ele tem instrumentos para denunciar esse tipo de conduta, que os órgãos públicos já estão preparados, que hoje em dia estamos passando por um momento importantíssimo de releitura moral das nossas instituições e existem muitos agentes públicos totalmente abertos a opiniões e a provocações da sociedade para que eles possam simplesmente desempenhar o papel para o qual eles foram admitidos no serviço público. Mas a legislação é mais do que suficiente, na minha opinião. O senhor falou que o cidadão tem mecanismos para denunciar. O que uma pessoa que sabe que está acontecendo um ato de improbidade deve fazer? Ela pode, por escrito, ou pode pessoalmente comparecer a algum dos órgãos. A própria Procuradoria da Fazenda Pública, a Advocacia Geral da União, nós temos órgãos específicos para isso, a qualquer órgão que porventura venha estar sendo lesado no âmbito municipal ou estadual e o próprio Ministério Público. Ela pode ter isso feito de forma escrita, ela pode receber, mas contanto que ela traga elementos mínimos de apuração para que não inaugure uma fase de denuncismo, pura e simplesmente sejam utilizados com finalidades difamatórias ou finalidades escusas. Se trouxer um suporte mínimo, um pouco de verossimilhança dentro dessas alegações, para qualquer dessas instituições, elas vão proceder a investigações preliminares e, havendo fundamento, indícios materiais de que houve o ato de improbidade, por conta própria, já há o dever de inaugurar uma persecução administrativa e, posteriormente, havendo um mínimo de convicção quanto à ocorrência desse fato, o ajuizamento da ação de improbidade perante o judiciário. Pois é, desembargador, o doutor Lúcio falou aqui em indícios suficientes. Que tipo de provas é necessário para começar um processo como esse? Veja só, na sequência da resposta absolutamente correta do doutor Lúcio, o cidadão tem que ficar tranquilo quanto à obrigação de o Estado investigar. A lei, inclusive, possibilita a responsabilização daquele que, recebendo a representação, a comunicação do cidadão, não tome providência, ele também pode ser responsabilizado por essa conduta. Agora, a lei faz algumas exigências mínimas. Em relação àquele que pretende fazer uma denúncia séria, responsável, e por isso ele tem que se identificar, ele tem que também conduzir à administração alguma possibilidade de ela buscar provas para verificação e comprovação daquele delito. Se ele as tiver, ele as entrega, senão ele deve pelo menos fornecer algum elemento de fato que nós chamamos indício. Indício é exatamente isso. É um fato que, comprovado, ele próprio não é o ato de improbidade, mas ele serve para provar aquele ato. Então, o cidadão, eventualmente, não tem condições de oferecer a prova do ato, mas ele deve, de alguma maneira, fornecer elementos que certifiquem que aquilo que ele está dizendo tem alguma base empírica, ou seja, aconteceu no mundo dos fatos. Senão, nós partimos para um ambiente absolutamente impossível de viver, é que qualquer um pode oferecer denúncia contra qualquer um, sem nenhuma base, levando a um descrédito completo da administração pública e das instituições do Estado. Bom, só para a gente encerrar o programa aqui, então, gostaria de saber de vocês se é importante a população fazer esse controle de forma séria, como o senhor falou, e participar, ficando de olho aí. Não, sem dúvida, não é? Quer dizer, o cidadão, em última instância, ele está nas duas pontas. Ele é o dono de tudo isso, né? Do que compõe a administração pública, seus bens, seus patrimônios. Ele é o beneficiário e ele também deve ser, portanto, responsável por isso. Mas também não podemos caminhar para um momento em que a administração fique paralisada só tentando responder denúncias que, eventualmente, pela maneira vazia e irresponsável como possam ter sido desenvolvidas, não levem a nada.
Para o senhor, doutor Lúcio. O cidadão ele compartilha esse dever de responsabilidade para que ele injustificadamente não fique provocando a administração pública de maneira infundada. Não é compreensível a revolta que se tem hoje com determinados institutos, é compreensível que se viva um ambiente de desconfiança em relação às instituições como um todo. Mas também é muito importante perceber que isso é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que ele é o destinatário das ações governamentais, compete a ele também a obrigação de fiscalizar adequadamente, em conformidade com a verdade e em conformidade com os princípios que ele mesmo visa buscar. Afinal de contas, retomando novamente o que o desembargador colocou, ele é o dono e ele é o destinatário das ações do poder público. Tem que ter responsabilidade para fazer qualquer tipo de denúncia, né? Com certeza. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Lúcio, desembargador Nefton, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também a você que nos acompanha. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br e se quiser rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Aqui a gente sempre coloca em pauta a cidadania, que é essencial para todos nós.